tudo na vida, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você planta, você colhe. E eu fui ser um serial investor. Eu pensei assim, eu tinha 60 anos. Eu falei, eu não vou parar com 60 anos de idade. Na época, né? Eu já tenho um pouco mais agora. Como é que eu vou parar? Eu tenho saúde, eu tenho vontade, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. Eu acho que a vida é como andar de bicicleta. Parou de pedalar, você cai. Você parar de trabalhar, a tua mente vai definhando, você vai parando e vai perdendo a graça de viver. Porque eu não consigo ficar em... O que seria das férias se não houvesse trabalho? O que seria do trabalho se não houvesse as férias? Né? Então não dá para ficar eternamente trabalhando, você morre de estar trabalhando, e não dá para ficar eternamente de férias. E tudo que minha mulher não queria era o marido em casa sem trabalhar, você imaginou? Já é difícil aguentar um marido trabalhando, imagina um marido... E ela trabalha também para burro, então essa coisa não ia funcionar bem. Então, assim, tudo que eu não queria era ser um aposentado na vida. Então, eu fiquei um serial investor. Eu investi em 9 empresas diferentes, negócios diferentes. 4 no mercado financeiro, 3 em tecnologia, uma em construção e uma em direito tributário. Então, assim, de recuperação de direito. Eu sou dos mais variados. Aí falaram, mas você não tem foco, né? Me perguntaram, não. Eu tinha que ter foco quando eu tocava os negócios. Eu arrumei sócios competentes, cada um para tocar seu negócio, e cada um, e todos os negócios disruptivos, mesmo na construção, é uma coisa de tecnologia, não é construção convencional, então não é alvenaria. Então tudo que eu fiz, o direito tributário é só isso, é só buscar. O empresário brasileiro sofre porque não consegue entender como funciona um país onde 3 normas tributárias são emitidas por dia. É terrível, então a gente descobre que as pessoas, não é que elas sonegam, elas até têm, mas elas recolhem errado, porque não conseguem acompanhar todas as regras. Então a gente criou uma empresa para ajudar esses empresários. Enfim, tudo que eu fiz foi relacionada a coisas disruptivas e novas, e não coisas que me animassem a ficar. Eu fiquei na presidência do conselho dessas empresas todas, e a parte estratégica, porque assim, os mais jovens, meus sócios, têm muito mais condição de tocar o dia a dia, como eu tive durante tantos anos, que eu fui escravo de agenda. Eu brinco, sempre falo, o poder do homem está mais na agenda vazia do que na agenda cheia. Que poder tem um homem de agenda cheia, das 9 da manhã às 9 da noite, é obrigado como um escravo em todas as reuniões, etc. Agora eu escolho as reuniões onde eu sou mais útil, onde eu tenho mais condição de contribuir, onde eu tenho condição de ajudar, onde eu tenho ideia, onde eu posso sair e não preciso me preocupar com o dia a dia. Eles vão tocar o dia a dia de cada uma das empresas. Então é meio que um mentor que traz para eles. Eles têm o know-how para fazer o dia a dia, eu tenho o know-how que eu crio, né, que eu trago os relacionamentos que eu construí durante todo esse tempo para interligar negócios e alimentar e retroalimentar esses negócios e fazê-los crescer. Essa é a minha ideia. Eu estou muito feliz nessa posição. Assim, primeiro que eu sempre fui um fã do mercado financeiro. Então, as empresas que eu criei no mercado financeiro, eu tenho uma Wealth hoje, eu tenho um agente autônomo em sociedade com o BTG Pactual, a nossa empresa chama Legend Capital, essa empresa que cuida de patrimônio de terceiros, inclusive do meu. Então, a gente faz as recomendações, a gente cuida do dinheiro das pessoas. Eu tenho uma Asset também, que é a Nest, eu tenho a Tricorp, que é uma private equity, que faz investimento de empresas de longo prazo, né, dando retorno aos investidores. Enfim, tudo isso no mercado financeiro. Tenho uma empresa de tecnologia de realidade virtual com meu filho Ricardo, que chama Árvore, é um estúdio que trabalha com realidade virtual, realidade aumentada, é um negócio incrível. Trabalha hoje, é a única empresa fora dos Estados Unidos que produz para a Meta, do Zuckerberg, né? Então, dentro desse novo caminho de metaverso, uma série de coisas acontecendo. Eu tenho uma que é uma moeda utility token, chama Webix, que também é um projeto muito interessante, que não dá para explicar aqui, que demoraria muito tempo, mas é um mercado cripto, sendo com começo, meio e fim, com lastro por trás. Não é uma coisa especulativa. Essa do direito tributário é uma construtora que chama Steel Home, que faz steel frame em vez de alvenaria, que também é uma revolução, que o Brasil só usa 3% do mercado disso, quando nos Estados Unidos 85% das obras são assim. Não consigo entender, mas nós vamos tentar educar os brasileiros a entrarem mais nisso, porque custa quase a mesma coisa, às vezes mais barato, mas faz na metade do tempo e é muito mais qualidade. Ela é uma empresa, é construção industrializada, Leda. Então, por exemplo, você faz tudo e leva para a obra e monta como se fosse um Lego. Você constrói uma obra de 1.500 metros quadrados com 21 funcionários. Não tem resíduo, não tem... A gente gasta 5 litros de água por metro quadrado em vez de 500 que gasta na obra convencional. A parede de steel frame, ela é anti-chama, ela não pega fogo, ela é anti-ruído, então ela não passa o som. A temperatura do quarto fica entre 22 e 26 graus o tempo todo, você gasta menos ar-condicionado. A estrutura é toda metálica, então a gente tem menos peso na casa, então gasta menos em fundação. Bom, tem uma série de vantagens. Eu não consigo entender as pessoas ainda não fazerem tudo nesse tipo de material. Bom, mas isso é uma história. Não conhecem, né? Não conhece, mas nós vamos fazer conhecer, por isso que eu entrei lá nessa história. E essa do direito tributário, você perguntou como eu entro
E a MGT, que é a nossa empresa de direito tributário, esses meninos são 2 jovens lá do Sul, vieram falar comigo um dia, que viram uma live como essa que estou fazendo com você, por exemplo. Falaram, nossa, você falou tão legal sobre o peso e a carga do direito, dos tributos no Brasil, você tentando desmistificar, as pessoas não têm que ter medo da Receita Federal, as pessoas têm que pagar seus impostos direitinho, mas tem que fazer projetos com seus advogados, ou com quem for, dentro da legalidade, para tentar diminuir a carga tributária a quanto puderem. Isso faz parte do jogo. Você não pode sonegar, porque aí você não vai dormir direito travesseiro à noite. Aí o Brasil não merece isso do empresário. Eu falando isso e tal, eles assistiram. Vieram me contratar. Você não faria um vídeo com a gente? Porque nós temos um sistema disruptivo, criamos um software que em 5 dias mede 5 anos para trás de erros que uma empresa possa ter na sua composição de tributária. Então, eu falei, nossa, mas que espetáculo, que software é esse? Não, estamos investindo há muito tempo e tal. E você podia fazer um vídeo com a gente, uma live, uma coisa dessa. Aí eu falei, cara, em vez de fazer isso, deixa eu conhecer melhor essa empresa. E eu acabei me associando à empresa, em vez de eles me contratarem, eu entrei sócio do negócio. E o negócio está crescendo muito, porque é realmente disruptivo também, muito legal. Então, assim, mais variados setores, né, e que todos que me agradam, porque eu vi que tem jovens e bons executivos, pessoas realmente com a faca na boca e sangue nos olhos, querendo acontecer, que podem usar a minha experiência para dirigi-los para um caminho mais curto para o sucesso. Que eles iam ter sucesso, eles iam de qualquer jeito. Mas eu acho que eu encurtei esse caminho. Essas doenças, infelizmente, que vêm na idade das pessoas, né? Tá muito na cabeça, no espírito, no jeito. Eu não consigo. Eu tenho 67 anos, né? Daqui 3 anos eu faço 70 anos. Caramba. Eu sou casado com uma mulher de 34 anos, inteligentíssima, trabalhadora, dona do seu nariz, uma grande influenciadora hoje, Ana Paula. Tenho uma filhinha de 2 anos e eu brinco que eu preciso estar ativo para entrar com ela no casamento dela. Eu tenho uma filha de 13 anos ainda, que é ela. E tenho a Vicky de 2 anos, que se ela casar com 28 ou 29, não sei, linda do jeito que ela é, e desperta, inteligente, logo ela não vai casar tão tarde, mas eu quero entrar andando no casamento dela. E daqui 20 anos, 25 anos, eu vou estar com 92, desculpe, 92. Não é pouco. Então, assim, para isso acontecer, eu preciso me cuidar. E eu preciso manter minha mente ativa para que eu sempre tenha esse espírito mais jovem, esse jeito que eu tenho. As pessoas falam, né? Quer dizer, você não parece, você tem uma energia, você tem... Minha mulher ainda brinca, acho que eu vou separar de você e casar com o mais velho, que você é muito agitado. Você está toda hora querendo fazer coisa, realizar, acontecer. Eu não sei porque eu tive a sorte desde muito jovem de não me interessar, de pensar assim, a única defesa que nós temos para o nosso corpo é o que nós colocamos para dentro dele. Então, essa decisão é um livre-arbítrio de cada um de nós. Se eu quiser beber, se eu quiser fumar, se eu quiser usar droga, eu vou decidir o que eu quero fazer com a minha vida. Leda, eu nunca fumei um cigarro, eu nunca tomei uma gota de álcool, eu detesto álcool, não é nem não é esforço para mim, mas nem cerveja, nem o vinho, para mim vinho é amargo. É como se fosse uma criança de 12 anos, 10 anos de idade, você dá uma bebida alcoólica para ela, vai cuspir. Para mim é assim. Então, assim, primeiro que eu economizei muito, né, que eu tomaria bons vinhos, eu só compro vinho para servir os amigos. Eu pago as contas, divido as contas dos restaurantes, eles tomam os vinhos caros, não tem problema, estou no jogo, mas eu tomo água sem gás e suco natural, não tomo refrigerante, não tomo álcool, não usei droga nunca na vida, sou careta pra caramba, e isso me deixou, assim, eu não estou isento, eu já tive coisas que eu tive, né, sai um cistozinho aqui, uma coisa ali, que você vai lá, eu faço check-up, às vezes 2 vezes por ano, no mínimo 1, às vezes 2, dependendo de como eu estou, e vou cuidando de mim o máximo possível. É a mesma história, você minimiza risco fazendo isso, eu não estou isento. Eu posso ter uma doença gravíssima e morrer mais cedo do que alguém que fumou a vida toda. Porque ele fala, mas a minha tia fumou a vida toda e viveu até os 96. Está ótimo. Para cada tia dessa sua, tem mais de 1 milhão de pessoas que morreram com câncer de pulmão por causa do cigarro. É 1 para 1 milhão a proporção, é gigantesca. Tem exceções, óbvio, de quem maltratou o seu corpo e viveu. A maioria que maltratou não viveu. Então, outra teoria minha é a seguinte, eu faço exercício pra caramba, mas sem exagero. Então eu faço personal 2 vezes por semana e jogo tênis mais 2. Então são 2 aeróbicos e 2 muscular. Porque eu sou da teoria o seguinte, é como um motor de carro. Se você comprar um carro e ficar acelerando ele a 200 por hora todo dia, quanto tempo vai durar esse motor? Muito pouco. Ele não foi feito para ficar acelerando todo dia 200 por hora. Se você comprar esse mesmo carro e deixar na garagem parado, quanto tempo vai durar esse motor? Nada, vai apodrecer e não vai durar. Se você dirigir ele a 80, 90, de vez em quando dá uns 120 e volta, ele vai durar 200, 500 mil quilômetros, quando você quiser. Em manutenção correta, colocar gasolina boa, óleo bom. Então, assim, é mais ou menos o corpo humano. Um atleta de alta performance, que exagerou, que o batimento cardíaco dele foi lá pro espaço durante muito tempo na vida, não envelhece tanto quanto aquele que fez o exercício moderado.
Pode falar com qualquer médico. Não é bom para o corpo. Alta performance, é por isso que eles têm vida curta. O jogador de futebol consegue jogar no máximo até, às vezes, até os 40, mas 36, 37 anos, não aguenta mais. Mas não é só isso, não é só por causa das juntas ou dos ossos, dos músculos. Estou falando muito também do sistema cardiovascular, pulmão, etc. Se você ficar exigindo, ele vai se desgastando. Entendeu? Então, assim, o que eu faço? Eu tento fazer o moderado, porque eu jogo meu tênis, às vezes exagero um pouco, num horário meio ruim e tal, mas fico segurando o máximo possível para manter sempre o corpo em exercícios, né, possível. E assim eu vou investindo na qualidade de vida, que eu sempre falo, não adianta a mente estar boa se o corpo não está bom. Não adianta o corpo estar bom com a mente ruim. Nós temos que ter um equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio.